Iremos tentar discutir um pouquinho aqui a demonstração do teorema fundamental da aritmética, utilizando como base o livro do Higino Ugueiros Domingues, dos Fundamentos de Aritmética, livro Fundamentos de Aritmética. E para tal demonstração a gente enunciou aqui o que o teorema diz, falando que para todo natural A, então para qualquer A que pertence ao natural, se o A for maior que 1, certo? Vai existir um conjunto de números primos aqui, P1, P2, até um número Pn, tal que o A pode ser escrito como produto desses primos. E aqui observe também que interessante é que a gente escreveu aqui que o N ele pode ser maior ou igual a 1. Então existe pelo menos um primo que esse número aqui pode ser escrito, o que foi sustentado pelo teorema 7 da demonstração anterior, que a gente fez aqui uma demonstração pensando um pouquinho que o conjunto, o elemento mínimo de um conjunto tal que esse conjunto é composto de elementos que dividem o A, esse menor elemento desse conjunto é um número primo. Então, o menor divisor de A seria um primo, que seria o P1, tá? Então, ele pode ser escrito pelo menos como produto de um primo. E para demonstrar isso aqui, a gente vai tomar primeiro um caso trivial aqui, que o A é igual a 2, certo? Para a gente ver se isso é verdade. Então, por isso aqui é bem trivial, né? O 2 é primo. Então, isso aqui é verdade. Ele está sendo escrito como produto de um primo. Certo? E agora vamos tentar pensar que para um A maior do que 2. E a gente vai supor que para qualquer B, tal que o B seja maior ou igual a 2 e menor do que A, essa tese aqui é verdadeira, tá? A gente vai supor isso aqui. Então, pela proposição anterior, a gente pode escrever que esse número B aqui, por exemplo, um número B seria um A1 aqui, por exemplo, melhor. Tá, pela proposição anterior, a gente pode dizer que o A ele pode ser escrito como produto de um primo ao menos, tá? Esse A1 aqui vai pertencer ao natural. Então o A ele pode ser escrito como produto de um primo, ao menos, pela proposição anterior, tá? Então aqui eu vou só escrever. Então aqui, ó, pela proposição 7, que tem um vídeo no canal que, se eu não me engano, tá com esse mesmo título, tá? Proposição 7. A gente pode garantir que o A ele pode ser como um primo ao menos. Mas o A1 ele é menor do que o A. E pelo que a gente viu aqui, ó, pela nossa tese, ele seria maior que 2, né? Na verdade, no caso seria maior que 2, né? A gente está tomando um A aqui maior que 2, tá? Ele seria maior do que 2. Então, esse A1 aqui também pode ser escrito como um primo, certo? O A1 também seria escrito como um primo aqui. P2, A2. Isso daqui é sustentado pela mesma proposição anterior. Pela proposição anterior, a gente sabe que o menor divisor desse A1 aqui, ele será um primo também. Então, olha só, o A agora ele pode ser escrito como P1, P2, A2. Mas o A2 também pode ser escrito como um primo. Certo? Pela proposição 7. Então isso aqui seria igual a P1, P2, P3, A3. E assim sucessivamente. Então ele pode ser um P1, P2, P3, até um Pn aqui, até um número n, sucessivamente.
certo? E o que sustenta essa demonstração aqui é a preposição 7, tá? Isso aqui a gente vai induzindo, né? Fazendo uma indução. Então a gente acabou de descobrir aqui, ó, que se a gente decompor, pegar um número A gente consegue fazer ele com fatores primos. E a gente vai fazendo o quê? A gente divide ele pelo primo, o menor primo desse conjunto. Depois a gente pega o A1 ali, ó, e divide também pelo menor primo. E assim em diante. Então o que a gente pode fazer é um algoritmo aqui, ó, de praticidade. Vamos colocar ele aqui para a gente exemplificar um pouquinho. Então aqui eu peguei um algoritmo que é o quê? Pegar o número, colocar uma barrinha e ir dividindo esses números aqui, tá? Então como funciona? Esse 84, ele pode ser escrito, o menor primo que divide ele é o 2. Então ele pode ser escrito como 2 vezes 42. Olha aqui ó, o nosso A2 aqui, né? O nosso A1 aqui aparecendo. O nosso A1, ele pode ser escrito como o quê? 2 vezes 21. Olha aqui o nosso A2. O 21 pode ser escrito como o quê? 3 é o próximo primo, o menor primo que divide ele. 7. E aí o 7 acabou, né? Então olha só, a gente dividiu por 2. Depois a gente pegou aqui, ó. Sobrou o 42, é o nosso múltiplo aqui. Então 2 vezes 42 é 84. A gente dividiu o nosso 42, 21 por 3, 7 por 7, 1. Então esse 84 pode ser decomposto em que? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. E esse aqui é o nosso algoritmo de divisão, seguindo a lógica que a gente fez para demonstrar que isso é verdadeiro. Então, olha só, os algoritmos, eles são criados a partir da lógica que a gente usa para demonstrar as coisas, né? Se a gente tem uma boa ideia de como essa demonstração surgiu, a gente consegue ter uma boa ideia de como utilizá-la, né? Então, aqui o que a gente pegou foi pegar o menor divisor do A1, o menor divisor primo do A1, depois pegar aquele outro múltiplo e dividir pelo menor divisor primo desse outro múltiplo aqui, né? Desse A2. E assim sucessivamente, até chegar no último primo possível para dividir esses caras todos. E aqui a gente tem então fatores primos que decompõem o número 84. 84 ele é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7, fatores primos. Então esse é o nosso teorema e esse é o algoritmo de divisão que a gente usa, o algoritmo prático, né? Que a gente usa para decompor números em fatores primos.